Se você clicou nesse vídeo, eu tenho o prazer de te dizer que você não caiu no clickbait. Sim, eu colaborei com a Ferrari tendo menos de 10 mil seguidores. Nesse vídeo eu vou te contar os fatores que me levaram a essa oportunidade e também eu vou te dar esses fatores para que você consiga extrair eles desse vídeo e aplicar na sua jornada como empreendedor, como criador de conteúdo, como dono do seu próprio negócio. Mas antes eu preciso te dar um contexto. O ano era 2020 e eu trabalhava com eventos no Canadá. E querendo ou não, eu perdi meu ganha-pão. Aí eu tinha que tomar uma decisão. O que eu sou bom o suficiente que eu possa fazer no meio dessa pandemia para conseguir ganhar um dinheiro? E eu lembrei que eu já tinha trabalhado com algumas marcas quando eu era personal. Eu tinha trabalhado com a Reebok e com a Under Armour. E foi assim que nasceu a minha agência de marketing. Agora que você já tem esse contexto, a gente já vai entrar direto em um dos pontos que você pode extrair desse vídeo e aplicar no seu negócio, que foi o seguinte. Quando eu criei a minha agência de marketing, eu estabeleci 3 objetivos. Um financeiro, que era o que eu queria atingir de faturamento naquele primeiro ano. O segundo era um profissional, quantos clientes eu queria ter tido naquele primeiro ano. E o terceiro objetivo foi um objetivo pessoal, com quais marcas eu gostaria de trabalhar eventualmente, uma coisa no futuro, mas era uma coisa mais pessoal. E é óbvio que uma delas era a Ferrari. Normalmente esse estúdio tá em azul, tá? Eu tive que transformar ele em vermelho porque eu não podia fazer um vídeo sobre a Ferrari e o estúdio sendo azul. Então eu transformei todas as luzes aqui em vermelho porque, vamos combinar, né? A Ferrari merece. Então você pode extrair algumas coisas desse primeiro ponto. Que é escrever os seus objetivos quando você estabeleceu o seu negócio ou na sua vida como um todo, né? Se você ainda não tem objetivos para o seu negócio, desculpa de falar, a chance de você conseguir atingir algum sucesso vai ser muito pequena, tá? A segunda coisa é quebrar esses objetivos em 3, uma parte financeira, uma parte profissional e uma parte pessoal. E ter escolhido esses 3 objetivos, o financeiro, o profissional e o pessoal, fez o meu subconsciente trabalhar sempre em direção a essas 3 áreas, ignorando todo o resto. O resto era só distração. Então me fez focar nas 3 áreas que importavam para mim, que importavam para o meu negócio. O ponto principal é, estabeleça esses objetivos, porque você, no seu subconsciente, vai sempre tomar decisões que são ligadas a esses objetivos, eliminando o resto. O resto vai ser só distração. E eu digo meu subconsciente porque trabalhar com a Ferrari, conseguir colaborar com a Ferrari não era algo que eu ficava procurando todo dia. Não era algo que eu acordava e falava, nossa, eu preciso fazer isso hoje, e no mês que vem fazer isso para conseguir eventualmente trabalhar com a Ferrari. Não, eu não pensava na Ferrari, eu fazia minhas coisas no meu dia a dia e, querendo ou não, uma coisa foi levando a outra. Eu digo o meu subconsciente porque, olhando em retrospecto, acabou acontecendo. Voltando à história para você conseguir extrair mais estratégias aqui desse vídeo, tá? No meu segundo mês como agência, isso em janeiro de 2021, eu tinha uma sessão com uma cliente. Eu, naquela época, tinha acabado de abrir minha agência. Eu ainda fazia as fotos, eu ainda fazia os vídeos, eu ainda editava, eu ainda gerenciava as redes sociais, eu ainda fazia tudo na minha empresa. E numa dessas sessões de foto com uma cliente minha, ela tinha um baita de um carro, um G-Wagon, o G63. E depois da nossa sessão de fotos, eu pedi pra ela se eu podia tirar fotos do carro dela. Foi o meu primeiro ensaio, eu não tinha noção do que eu tava fazendo, eu nunca tinha tirado fotos de carro na minha vida, assim, não tinha noção mesmo. E eu não sei como até hoje, quando eu postei essas fotos no meu Instagram, a Mercedes-Benz viu e repostou essas fotos no Instagram dela. Foi aí que tudo mudou. Bom, antes de eu te contar o que mudou, deixa eu te contar o que você pode extrair dessa parte da história que eu acabei de te contar. Você nunca sabe quem tá assistindo o seu conteúdo. Eu marquei a Mercedes, eu sabia que a Mercedes ia ver meu conteúdo? Não tinha ideia. 2, não tenha medo de ouvir não. A pior coisa que a minha cliente podia falar é, não, eu não me sinto confortável tirando as fotos e beleza, bola pra frente, vambora. E 3 é agregar valor. E eu só pude tirar as fotos do carro dela porque eu ofereci também tirar fotos dela com o carro. Então, além das fotos que ela tinha me pagado, eu ofereci tirar fotos para ela postar no Instagram dela com o carro dela. Então, eu agreguei valor para conseguir ter um valor de volta, que foi poder tirar as fotos do carro dela. Bom, depois disso, tudo mudou. Eu recebi carros de tudo que era lugar e eu fui aceitando todas as oportunidades para trabalhar de graça para conseguir aumentar o meu portfólio. E tá aí o próximo ponto. Muita gente fala mal de trabalhar de graça, que você não deve trabalhar de graça, mas o problema é que muita gente faz isso errado. Eu deixava muito claro que eu ia tirar as fotos de graça, porém eu ia usar no meu portfólio e eu ia usar a marca deles no meu portfólio também. Então era uma troca, eles tinham conteúdo de graça
e eu tinha provas sociais de que eu era bom no que eu tava fazendo e que certas marcas confiavam em mim. Então era uma troca que a gente fazia, mas o principal aqui era a transparência, era deixar muito claro o que cada um ia receber nessa transação. E eu fiz isso porque, acredite em mim, nada vai crescer o seu negócio mais do que provas sociais e conexão e networking no começo. E você vai ver o porquê daqui a pouco nessa história. Bom, uma coisa foi levando a outra, esses carros foram aparecendo, eu fui tirando foto, eventualmente uma pessoa ligada a Mitsubishi viu as minhas fotos e eu ofereci fazer um comercial de graça para eles, como um teste, para eles verem se eles me aceitavam ou não como criador de conteúdo para eles. E foi assim que eu comecei a trabalhar com a Mitsubishi. Mais uma vez, você nunca sabe quem está assistindo o seu conteúdo, mais uma vez, trabalhe de graça. Então, um vídeo que eu fiz para Mitsubishi de graça me gerou dezenas de milhares de dólares em retorno, porque foi através desse vídeo que eu entrei na marca. E mais uma vez, continuei trabalhando com a Mitsubishi. Através de eu estar compartilhando meu trabalho com a Mitsubishi, mais carros foram aparecendo e aos poucos o nível dos carros foram subindo. Cada vez mais eu estava tirando foto, fazendo vídeo de carros que chegavam no nível de preço dos carros da Ferrari. Um deles foi um Audi R8 e era uma versão que só existiam 1000 no mundo e eu tinha o carro número 1. O primeiro feito. E foi esse carro, e foi nessa foto que a Audi Canadá comentou e a Ferrari comentou também. Foi nessa foto que a Ferrari viu o valor, viu que eu sabia tirar fotos e representar um carro de 200, 300 mil dólares, que geralmente é o preço das Ferraris. Um mês se passou do ensaio da Audi R8, eventualmente caiu uma Ferrari anos 80 no meu colo que precisava ser vendida por um amigo meu e eu tirei as fotos e ajudei, marquei a Ferrari. A Ferrari comentou, isso foi em maio de 2021, 6 meses depois de eu ter aberto a minha agência, e eu continuei tirando fotos de carros bem legais e tudo mais, fui aumentando meu portfólio, fui aumentando as minhas conexões, e em julho de 2021, 8 meses depois de eu ter aberto a minha agência, a Ferrari entrou em contato comigo para eu fazer parte de um evento deles. E o resto foi história. Eu vou colocar algumas imagens na tela de fotos e vídeos que eu fiz ao longo dessa nossa colaboração. Eu fiz 3 eventos para eles. Então aqui estão algumas fotos, algumas imagens, alguns vídeos aparecendo na tela para vocês. A nossa parceria continuou rolando e eventualmente eu fui convidado para ser entrevistado pela Ferrari para ser o gerente de mídias sociais deles. Sim, fui convidado para ser o gerente de redes sociais da Ferrari. Porém, eu não pude aceitar, mais uma vez eu arrepio de lembrar, não pude aceitar o convite porque eu fui convidado 2 semanas antes de eu me mudar para o Brasil. Eu já tinha vendido tudo, eu já tinha me desfeito do meu apartamento, eu já tinha me desfeito dos meus trabalhos, dos meus projetos e já estava com a minha volta programada para o Brasil. Não pude aceitar essa posição, porém, mantive o contato e eu ainda hoje interajo com o pessoal da Ferrari lá no Canadá. Agora, eu vou dar 3 últimas lições que você pode extrair, que você pode usar no seu dia a dia como empreendedor, como criador de conteúdo. Então vamos lá. A primeira é o seguinte: se prepare. Você nunca sabe quando a oportunidade vai aparecer. Dê o seu melhor em cada trabalho. Cada vez que vinha um carro na minha mão, eu tentava melhorar as minhas fotos, seja na edição, seja no ângulo, seja no posicionamento que o carro esteja na foto, seja em relação ao fundo da foto. Aí a vibe, eu comecei a entrar muito na vibe. Cada carro tinha uma vibe diferente, tinha um demográfico diferente. Inclusive, essa foi uma das coisas que a Ferrari me falou. Eu não era o melhor fotógrafo da minha cidade, porém, eu era o melhor em representar a Ferrari em forma de foto. Eu captava a energia da Ferrari, a herança italiana, aquele sentimento de quando você senta na Ferrari, de luxo, mas também de ser um carro esportivo, aquele frio na espinha de quando você senta no carro. Eu conseguia capturar isso através das minhas imagens, dos meus vídeos. Então, se prepare, você nunca sabe quando a oportunidade pode aparecer e melhore cada vez mais. Você fez um serviço como social media para um cliente, você deu a vida, beleza, ótimo, foi o melhor que você pôde fazer naquele momento, mas estude para fazer melhor no próximo. Você fez um projeto como arquiteta, deu a sua vida, top, vai estudar como você pode fazer o próximo projeto melhor. Eu sempre estava estudando como melhorar. Eu não pegava inspirações só no meu nicho, eu pegava em vários nichos diferentes, desde filmes de ação, onde tinham imagens de carro passando, carro indo para lá e para cá. Eu pegava também fotos de revistas, eu pegava fotos de outros fotógrafos, eu pegava inspirações de vários lugares diferentes para montar o meu estilo, para montar a minha vibe,
para montar a minha arte, que era tirar foto e fazer vídeos automotivos. A segunda lição tem meio que a ver com a primeira lição, você nunca sabe quais oportunidades futuras você pode ter quando você dá a vida por esse trabalho. A minha primeira interação com eles foi em maio de 21. A minha segunda interação, o meu convite para participar do primeiro evento deles, foi só 2 meses e meio depois. E aí eu só fui convidado para um segundo evento 1 ano depois. E aí eu fui convidado para um terceiro evento 1 ano e meio depois da primeira interação. E só 2 anos e pouco depois que eu fui considerado para ser gerente de redes sociais deles. Então, se você continuar dando a vida, se você se entregar a cada trabalho, você nunca sabe qual a próxima oportunidade que vai aparecer dentro dessa marca. E é assim que você mantém um lifetime value alto, que você não tem um cliente que só te paga uma vez e te larga, que você consegue ter um fluxo de caixa recorrente de um mesmo cliente que já comprou de você, que já confia em você, que sabe do seu trabalho, que sabe o que você entrega. E esses clientes são muito mais fáceis de lidar. Esses clientes você acaba conseguindo cobrar mais. Então a melhor coisa que você pode fazer é agarrar cada oportunidade e realmente dar a vida e procurar melhorar cada vez mais. E a terceira lição é o seguinte: como empreendedor, como criador de conteúdo, o seu portfólio é a sua vida. Faça de tudo para crescer o seu portfólio. Faça trabalhos de graça, vá atrás, pergunte, não tenha medo de ouvir não, agregue valor, faça de tudo para você crescer o seu portfólio, para você estar sempre melhorando o seu serviço, melhorando o seu produto, para assim você conseguir ter provas sociais e chegar nas pessoas e falar, ó, eu sei fazer isso, isso e isso, essa marca confiou em mim, essa marca confiou em mim, essa empresa confiou no meu trabalho e é por isso que eu cobro tanto. Quanto mais você melhorar o seu portfólio, mais você vai conseguir cobrar, acredite em mim. Então esses trabalhos de graça que você vai fazer, que eu tô te falando, vão voltar como um retorno financeiro no futuro. Vai por mim. E foi assim que eu consegui colaborar com a Ferrari. Eu também quis trazer à tona algumas estratégias para vocês também extraírem um pouco de valor desse vídeo, não só ouvirem a minha história, mas extrair estratégias que você pode aplicar no seu dia a dia, que você pode aplicar no seu negócio, que você pode aplicar na sua criação de conteúdo, e você pode aplicar até na sua vida pessoal, usar como perspectiva de vida, tá certo? Mas antes de você ir embora, tem uma coisa que eu quero te falar. Eu fiz um vídeo mostrando como é que você pode vender mais em 2025 usando o neuromarketing, que era uma das coisas que eu usava nas minhas fotos, aquela coisa de vibe que eu te falei, cada carro era diferente e tal. Tudo isso era neuromarketing, era pensando dessa forma, pensando de uma forma mais psicológica que eu conseguia atrair cada vez mais as marcas. E eu fiz um vídeo sobre isso, como você pode vender mais em 2025 usando o neuromarketing. Eu vou botar esse vídeo aqui. Então vai lá assistir, demorou? Tamo junto, até o próximo. Falou!